gente volta aqui para a capital federal também com assuntos nacionais, contando sobre o Congresso Nacional. O deputado Rui Falcão solicitou a apreensão do passaporte do governador de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, após uma articulação sobre a anistia no Congresso Nacional. Que história é essa, hein? Janaína Camelo chega mais com a informação sobre este requerimento enviado ao Supremo Tribunal Federal. O governador de São Paulo apresenta um risco de fuga? Qual é a justificativa de Rui Falcão, Janaína? Pois é, Bruno, olha só o que Rui Falcão, deputado federal pelo PT, diz aí nesse documento que foi peticionado no Supremo Tribunal Federal. Ele acusa Tarcísio de Freitas dos crimes de obstrução de justiça e interferência indevida da separação dos poderes. E isso por quê? Qual o motivo ali, segundo o deputado federal? Porque o governador de São Paulo viajou para Brasília, veio aqui até Brasília, no meio do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, né? Porque anteontem a gente viu ali o relator lendo o relatório dele, a acusação, a gente viu as defesas fazendo as sustentações orais e em meio disso, a toda essa grande ali, esse evento aqui em Brasília, o governador de São Paulo veio para cá, se articulou ali, se reuniu com vários políticos, com várias figuras importantes aqui do Congresso Nacional para articular o projeto de lei da anistia e aí, segundo Rui Falcão, em favor de Jair Bolsonaro. Então, ele entendeu ali que não há um nexo legal nessa viagem de Tarcísio de Freitas em meio ao julgamento no STF. Então, foi uma petição que foi apresentada no STF, Bruno, dentro da ação penal AP 2668, que é a ação penal contra o núcleo crucial, que é a ação penal que está sendo julgado esses dias, né? E aí essa petição, o Rui Costa, ele diz que Tarcísio representa uma afronta direta à jurisdição da Suprema Corte e aí ele propõe algumas medidas cautelares contra o governador, que são essas que você acabou de citar aí, como, por exemplo, proibição dele de sair do país sem autorização do STF, a entrega do passaporte, a incomunicabilidade com réus investigados dessa ação penal, a abstenção de qualquer ato que configure pressão indevida sobre a Suprema Corte e os seus ministros e também possibilidade de prisão preventiva em caso de descumprimento de algumas dessas cautelares. Essa é a sugestão do deputado Rui Costa dentro dessa petição que foi apresentada no STF. E nesse documento ele escreve o seguinte, Bruno, abre aspas, não se trata de ato político isolado, mas de tentativa explícita de influenciar um processo jurisdicional em andamento. É o que ele escreve ali nesse documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, Bruno, que depois que Tarcísio de Freitas saiu daqui de Brasília, hoje quem se reúne para discutir sobre o PL da anistia é o presidente da Câmara, Hugo Mota, junto com o deputado Sóstenes, o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Eles vão conversar justamente em relação ao projeto de lei, porque o Hugo Mota diz que vai primeiro sugerir ali aprovar um requerimento de urgência, mas que o texto teria que passar por modificações para poder passar aqui pelo Senado Federal. Mas isso primeiro vai ser discutido nessa reunião hoje, mais tarde, com os Sóstenes. Enquanto isso, lá no STF, então, foi protocolado esse documento que vai ser analisado dentro da ação penal que julga o núcleo crucial, que inclui Jair Bolsonaro. Bruna, com você. Ótimo, Janaína. A gente volta a conversar logo mais aqui no Em Tempo Real. Vamos repercutir com os nossos comentaristas, com a Luana Tavares. Luana, olhando assim, o deputado Rui Falcão, ele é ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ele entende muito sobre lei, ele entende muito sobre um vício jurídico, mas o que a gente está assistindo nessas últimas semanas, e aí não é somente da ala governista, mas também da oposição, esse ativismo judicial, recorrendo sempre ao Supremo Tribunal por coisas simples às vezes, e tem esse vício, sempre recorre ao STF. O que nós estamos assistindo, esse vício jurídico já aconteceu em outro momento? Esse é um assunto para recorrer ao STF. O governador, existe um risco de fuga para recolher esse documento? São muitas perguntas, né? Pois é, Bruno, mas todas muito pertinentes para a gente entender essa situação. E com certeza meu colega Túlio aqui vai trazer muitos esclarecimentos da área jurídica também. Mas no meu ponto de vista, há aí um exagero em relação a esse pedido, né, do deputado Rui
Porque quando você olha a legislação envolvendo, né, o que diz a jurisprudência falando sobre obstrução, tentativa de obstrução de um processo em andamento, existem alguns fundamentos, e alguns fundamentos que partem do princípio de uma obstrução direta, né, uma tentativa de coação, uma tentativa de influenciar diretamente os ministros, por exemplo, que estão envolvidos no processo, uma tentativa de uso da máquina pública, por exemplo, o governador está no exercício da sua função, mas não demonstrou, pelo menos nessa reunião que nós acompanhamos, né, nesse encontro que ele realizou em Brasília, não nos pareceu ter esse uso indevido da máquina pública para esse favorecimento. Enfim, existem alguns fundamentos para essa alegação que não me parecem estar cobertos pela situação envolvendo o governador Tarcísio. O que me parece muito mais é ali uma articulação política de uma temática correlata, obviamente ligada à temática, mas não diretamente ao processo em andamento. Ô, Túlio, recentemente eu conversava, foi uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes, e ele me disse o seguinte, que na frente do STF não tem uma placa dizendo estamos recebendo ações. O Supremo, ele recebe porque as pessoas vão até o Supremo para levar esse documento, uma ação, um requerimento. E a gente vê esse ativismo aumentando muito. É muito mais para gerar um desgaste, para gerar um recorte, gerar uma repercussão, ou de fato eles acreditam que é de responsabilidade do STF resolver qualquer situação que surge no dia a dia envolvendo o Congresso Nacional? Olha, Bruno, se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu responderia tranquilamente que é apenas um jogo de cena, é mais uma judicialização da política em que um parlamentar, um político vai ao Supremo Tribunal Federal para fazer barulho. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa percepção de que é só fazer barulho. Por quê? Por causa do histórico das decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente tem falado a boca pequena nos corredores do mundo jurídico que hoje existe, não é extrema-direita ou extrema-esquerda, é o extremo-direito. Né? São medidas cautelares que são deferidas muitas vezes sem uma previsão legal, sem previsão no Código de Processo Penal. Isso é muito ruim, porque isso viola o devido processo legal. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, seus bens, sem um devido processo legal, está na Constituição da República. Então o que está se pretendendo hoje em dia é criminalizar a política, ou seja, qualquer ato de pressão política, e o ato que o governador Tarcísio pretende é um ato legítimo, previsto na Constituição, é um PL da anistia de competência do Congresso, passa a ser uma coação ao judiciário, ou seja, não se pode mais fazer política. Nesse mesmo raciocínio, então, não se poderia ter feito pressão em relação à prisão de Nelson Mandela, não se poderia ter feito pressão política em relação à prisão de Obasanjo na Nigéria. Então, pressão política é legítima e faz parte da democracia. Precisamos deixar de lado o extremo direito. Obrigada, Túlio Nassa, pela sua análise. Agora